Olá, pessoal! Eu me chamo Bruna e sou acadêmica do 4º ano de Letras Português da Unicentro. Hoje eu gostaria de vir falar com vocês um pouquinho a respeito da vida de Carolina Maria de Jesus. Dessa mulher, forte, batalhadora, guerreira, que foi a escritora do livro O Quarto de Despejo, que é um dos livros cobrados no vestibular da Unicentro. Gostaria de iniciar com uma citação da obra desta autora. Escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada. Não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões. Porque o meu sonho era escrever. E o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos. Porque ninguém está habituado a este tipo de literatura. Seja o que Deus quiser. Eu escrevi a realidade. Nesse trecho, então, ela vai falar, da grande vontade que ela tinha em ser escritora. E vai falar também que as coisas que ela escrevia eram relatos, relatos diários da miséria e da vida das pessoas que viviam na favela. Ou seja, ela diz que ela retrata a realidade, em seus escritos. Então, quem foi essa mulher, Quem foi Carolina Maria de Jesus? Carolina nasceu no ano de 1914 na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Ela estudou somente até o 2º ano do ensino fundamental, então ela teve ali somente 2 anos de estudo. Carolina gostava muito de ler, gostava muito de literatura, mas por ela vir de uma família muito humilde, ela não tinha acesso aos livros. Então ela conversava com uma vizinha dela que deixou, que a Carolina lesse os livros que ela tinha em casa. E o primeiro livro, que Carolina teve contato foi A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães. Aí o tempo foi passando, a Carolina cresceu, e um pouco antes dela mudar da cidade natal dela, ela e a sua mãe acabaram sendo acusadas de roubo. E aí a mãe dela foi presa e ficou na cadeia até que descobriram que nunca houve roubo algum. Ou seja, elas foram acusadas injustamente de algo que elas não fizeram. A partir desse momento, a Carolina ela sente uma revolta, Ela não quer mais ficar ali naquela cidade. E então ela se muda para São Paulo em busca de uma vida melhor. Chegando em São Paulo, ela consegue um emprego na casa do Dr. Euclides de Jesus Zerbini. Ele acolhe a Carolina e oferece para ela um emprego. Lá ela trabalha, trabalha na casa dele. E aí, nos seus momentos de folga, ela passa lendo, na biblioteca que tinha nesta casa. Ela fica lá, ela lê, ela aproveita das obras que estavam lá. Mas aí, Carolina engravida. E quando ela engravida, ela não consegue mais ficar trabalhando ali naquela casa. Então, ela se muda para a favela do Canindé e passa a viver de juntar papéis na rua, juntar lixo. A maior parte desses papéis, os que estavam em melhor estado, ela guardava para si, para ela começar a escrever. E então, nesses papéis utilizados, pegados da rua, é que ela escreve os seus diários. Então, um dia, o jornalista Audálio Dantas, ele vai até a favela em busca de histórias para contar. E ele encontra a Carolina. Com esse encontro, ela mostra para ele, o seu diário e resolve ajudar ela a publicar esse diário. Depois desse momento, com a publicação do diário, que é o livro Quarto de Despejo, Carolina ela consegue arrecadar bastante dinheiro, ela consegue comprar uma casa, ela consegue dar uma vida melhor para os seus 3 filhos, Mas ela não sabe administrar todo esse dinheiro, todo esse valor, e acaba perdendo dinheiro e voltando para a favela, onde ela volta a catar papelão até o momento em que ela morre no ano de 1977. Então, Carolina era uma mulher negra, mãe solteira e moradora da favela que conseguiu realizar o seu sonho de ser escritora, o seu sonho de publicar um livro. Carolina tem algumas obras além do Quarto de Despejo. Tem A Casa de Alvenaria, de 1960, Pedaços de Fome, 1963, Provérbios, de 1963.
E aí, algumas das obras dela só foram publicadas depois da sua morte, que foram Diário de Bitita, em 77, Um Brasil para Brasileiros, de 1982, Meu Estranho Diário, de 1996, Antologia Pessoal, de 1996, Onde Estás, Felicidade, de 2014, e Meu Sonho é Escrever, né, de 2018. Mesmo após a morte de Carolina, ela conseguiu ainda realizar algumas conquistas. Nesse ano, né, de 2021, no dia 25 de fevereiro, ela recebeu uma homenagem póstuma da UFRJ, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa universidade passou a considerar Carolina como doutora honoris causa, ou seja, agora ela foi reconhecida como doutora Carolina. Isso aconteceu por quê? Porque ela foi muito importante, né? Lá quando ela viveu com os seus escritos, superando as suas dificuldades. Agora eu vou deixar vocês com a Reviele, que vai falar um pouco sobre a obra da Carolina Maria de Jesus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Reviele, eu sou estudante do curso de Letras, Português e Literatura da Unicentro e eu tô aqui hoje gravando um vídeo breve para vocês para falar um pouquinho sobre a literatura brasileira. Mais especificamente, eu vou falar sobre a literatura da Carolina Maria de Jesus, tá? A Carolina Maria de Jesus, ela é uma autora de uma das obras mais solicitadas aí nos vestibulares de todo o país, tá? Agora, para o próximo vestibular da Unicentro, temos, entre algumas outras obras, a obra dela. Esta daqui, ó, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, tá? Então é sobre essa obra que eu vou trazer algumas informações para vocês, para que vocês conheçam um pouquinho mais e espero que seja de grande ajuda, tá? Vamos falar primeiramente sobre a ficha técnica deste livro, tá? Então, esse livro ele foi publicado em 1960. Aqui, logo no título, temos o título e o subtítulo. Quarto de Despejo, como subtítulo Diário de uma Favelada. Quando a gente lê o subtítulo do livro, a gente já tem uma ideia, né? Ele já nos induz a uma ideia de diário, né? Diário de uma favelada. E sim, gente, é essa a estrutura que a autora escolhe para relatar os acontecimentos, para nos contar a história que tem aqui nesse livro, tá? Então, desde o do início ao fim, ela vai ser fiel a essa estrutura. Qualquer página do livro que você abra vai ter essa estrutura de diário mesmo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. 6 de dezembro, né? Tem a data e a narrativa, né? O fato que ocorreu e assim sucessivamente com as outras datas, tá? Então, isso vai ocorrer do início ao fim do livro, da primeira à última página, tá? Outra coisa bem interessante, importante falar, é sobre o narrador, tá? Aqui, o narrador é em primeira pessoa, narrador personagem, tá? Então, é aquele narrador que participa da história, ele é um personagem da história. Mas o mais legal aqui neste livro, Quarto de Despejo, que além dela participar, né, dela narrar e participar, é que ela realmente participa. Não é uma história criada. Essa história aqui, ela aconteceu, esses fatos aqui ocorreram com essa mulher. Ela viveu isso tudo aqui, tá? Então, por esse motivo, a gente também pode considerar o livro um livro autobiográfico, tá? Por esse motivo que realmente é o diário dela. Isso aqui é como se você tá aí, escreve um diário e tá aqui, eu vou publicar. É isso que aconteceu com ela, mais ou menos. Então, mais um fato importante aqui, interessante, ainda sobre a ficha técnica, que não pode, a gente não pode deixar de falar, é o espaço, tá? O espaço onde se passa a narrativa. Então, a narrativa toda, ela vai acontecer dentro da favela do Canindé, tá? A favela do Canindé, hoje ela não existe mais, mas ela era uma favela situada na cidade de São Paulo, e ela ficava ali bem às margens do rio Tietê.
As famílias, né, as pessoas que viviam nessa favela, elas eram famílias de extrema pobreza, tá? Elas eram extremamente pobres, elas não tinham emprego, elas passavam fome, as condições dentro da favela também eram bem precárias. Os barracos, né, os barracos eram feitos de madeira, não se tinha água encanada, esgoto, então nem se fala, porque muitas vezes não se tinha nem banheiro, então era muito precário a situação que eles viviam lá. Além das chuvas, né, como a favela era muito à margem do rio, cada vez que chovia, o rio transbordava. E nesse momento, misturava-se esgoto, lixo com a água da chuva, e tudo isso adentrava a favela, e o pouco que aquelas pessoas tinham, muitas vezes eles acabavam perdendo por conta das chuvas e das enchentes que ocorriam. Então esse é o espaço, né? Sobre o tempo também, ainda sobre a ficha técnica, vamos falar um pouquinho sobre o tempo. A gente considera o tempo desse livro de 1955 a 1960. Por quê? O primeiro relato é de 1955 e o último é exatamente do dia 1º de janeiro de 1960. Então considera-se todo esse tempo. Porém, foram feitos muitos recortes, muitas exclusões de todo o diário da autora, né, para transformar nesse livro. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre esses cortes. Mas sobre o tempo a gente considera 1955 a 1960, tá? Esse é o tempo que acontece a narrativa. Então, agora falando um pouquinho sobre a autora, neste vídeo, a intenção não é falar sobre a Carolina Maria de Jesus. Ela é uma escritora muito importante dentro da nossa literatura, tem muito a ser dito sobre ela. Porém, aqui neste vídeo não é a nossa ideia principal, a nossa ideia central é focar na obra. Mas o que acontece? Não tem como desassociar a Carolina Maria de Jesus desta obra, porque não tem como. A Carolina é a obra, tá? O que acontece? Quem era essa mulher? Então, Carolina Maria de Jesus era pobre, era mãe solteira, mãe de 3 filhos, cada um de um pai diferente, moradora da favela, catadora de papelão. Ela sobrevivia catando papelão para vender e dar o sustento para os seus filhos. A Carolina, ela estudou, gente, 2 anos, tá? Ela foi para uma escola, ela teve a oportunidade de ter esse contato com o ambiente escolar por apenas 2 anos, tá? Então, essa é a Carolina Maria de Jesus. Além de tudo isso que eu falei para vocês, ela é também a autora do livro. Então, é muito interessante, né? Só por aí vocês já podem ver, opa, como assim, né? Então, ela catava, né, esses recicláveis, esses papelão, ferro, o que ela achava no lixo, ela catava, ela tinha um depósito onde ela ia vender esses produtos e no final do dia ela recebia o seu dinheiro, né? Então esse era o seu trabalho. Então nessas andanças aí, nesses trabalhos que ela fazia diariamente, o que ela encontrava? Além do material que ela vendia, ela encontrava muitos livros, ela encontrava muitas revistas, jornais, cadernos onde ainda tinham folhas em branco. Então esse material, quando ela encontrava esse tipo de material, ela não vendia. Ela não vendia lá onde ela reciclava as latas, os papelão, as outras coisas. Ela levava tudo para a casa dela. E o que ela fazia, gente? Ela devorava esses livros. Ela lia o que caísse na mão dela. Ela lia jornal, ela lia revista, ela lia literatura. E ela era uma pessoa que praticamente não foi alfabetizada, né? Foi apenas 2 anos dentro da escola. Então a gente considera a Carolina Maria de Jesus uma mulher autodidata, ou seja, ela aprendeu sozinha, ela aprendeu com o seu esforço, tá? Então não tem como a gente não falar aqui sobre isso, porque ela é o livro, né? Ela é parte, ela é o todo do livro. Então, ela aprendeu, né, tudo isso sozinha e começou a escrever. Ela dizia para todos os vizinhos, né, da favela, para quem conhecia ela falava, eu estou escrevendo um livro. Ela falava, eu sou escritora. Ela falava isso para todos.
Então, né, um belo dia, estava lá na favela, ela discutindo com uma vizinha, né, meio que brigando, meio que se desentendendo, porque existia essa questão de alguns desentendimentos dentro da favela. Então aparece um jornalista nessa hora. Então, nessa hora da discussão, o jornalista, ele se chamava Audálio Dantas. Então, o Audálio, ele ouve a Carolina falar com a vizinha na hora da discussão o seguinte: se você continuar agindo assim, eu vou colocar você no meu livro. Aí ele, opa, que história é essa de meu livro, né? Então, esse jornalista que estava lá apenas para fazer um trabalho de reportagem, né, de algo sobre a favela do Canindé, ele acaba escutando isso e ficando intrigado, né? Como assim meu livro? Que história é essa de meu livro? Então ele vai atrás da Carolina e pergunta para ela. Então eu ouvi você falar aí com a sua vizinha que vai colocá-la no livro, no seu livro. Que livro é esse? Então a Carolina, ela fala, né, pro repórter: eu sou escritora, eu tô fazendo um livro, eu sou poeta. Então esse cara aí, ele fica indignado, né? Ele fica intrigado, ele quer saber mais. Então a Carolina, ela vai levar o jornalista até o seu barraco e lá ela vai mostrar muitos cadernos, né? Todos manuscritos, nessa estrutura de diário, nessa mesma narrativa de contar fatos do dia a dia, contar o que acontece na favela, o que se passa na favela, tá? Então, esse jornalista, quando ele viu, ele falou: não, isso aqui precisa ser publicado, né? Precisamos publicar, todo mundo precisa saber disso daqui. E foi assim que surgiu o livro. Então, o livro, ele é realmente todos esses manuscritos da Carolina Maria de Jesus, tá? E qual foi a intenção dessa mulher, né? Retratar o dia a dia da favela? Então, ela tem muitas temáticas aqui. A temática maior, podemos dizer que é a fome, né? A Carolina e seus filhos, eles passavam muita fome. Ela catava muitas vezes de lixões, assim, de açougues, aqueles restos de ossos que tinham ainda um pouquinho de carne para ela fazer sopa para os filhos. Ela passava fome, ela catava muitas vezes comida nas lixeiras. Então a fome é constante. A fome é uma figura muito corriqueira aqui, toda hora ela tá aparecendo. Então, se a gente fosse centralizar um tema geral, eu diria que é a fome. Porém, a Carolina, por toda essa busca pelo conhecimento que ela fazia nos livros que ela encontrava, ela era uma pessoa muito instruída, mesmo sem ser alfabetizada numa escola. Ela sabia muita coisa. Ela sabia sobre política, ela sabia o que estava acontecendo nas urnas, ela relata muitas vezes no livro. Ela conhece, então, os problemas que aquela comunidade tem. Então, dentro do livro, além da fome, ela vai tratar da violência, que era um tema muito presente dentro da favela. Ela vai falar também aqui sobre a educação. A educação, para Carolina Maria de Jesus, ela era muito importante. Tanto que em muitos relatos aqui, ela fala que ela lembrou o filho que tinha aula, ela levou a filha para a escola. Então, a educação aqui, ela é muito vista como algo essencial. Então, às vezes, ela não tem o que comer, ela não tem o que dar para os filhos, mas ela faz questão de mantê-los na escola. Então, essa questão da educação é muito visível aqui. A violência, né, que eu já falei. Outro tema é o racismo, tá? Aparece o racismo bastante dentro desse livro, é um tema que ela vai falar. Os amores de Carolina, né? Os amores de Carolina, ela tinha alguns pretendentes, mas a Carolina não era uma mulher que acreditava muito no amor, não. Como que eu vou explicar para vocês? Tinha lá os candidatos a namorados, a maridos, né? Um deles era o senhor Manuel, né? O senhor Manuel era um vizinho lá que ela namorou. Tinha um meio malandrão, o Cigano. O Cigano, ele era bem malandro. Então, o que acontece?
o cigano, ele tem um pezinho ali na pedofilia. E quando a Carolina descobre esse desvio de caráter dele, ela fala, não, vai embora que eu não quero mais saber de você. E aí tem também o pai da Vera Eunice. A Vera Eunice é a filha mais nova, né, da Carolina, e tem o pai dessa menina. O pai da menina, ele paga uma pequena pensão para ajudar, mas assim, todos os personagens que tem nesse livro, vizinhos e tudo mais, a Carolina retrata com o nome próprio deles. Ela não muda os nomes, não coloca nada fictício. Então é o que tá aqui. E o pai da Vera Eunice, ela não coloca, ela retrata aqui que ela não vai escrever o nome porque ele é casado. Então ela tem aí esses amores, tem alguns encontros, mas ela não é muito ligada a isso não. Apesar dela ser uma mulher que passa necessidade, que vive na extrema pobreza, a gente pode falar que ela é uma mulher independente, porque ela não se apega a nenhum relacionamento que não faça bem para ela apenas por dizer que está com aquela pessoa. Ela vai se livrando aí dos pretendentes e prefere sim seguir sozinha. Ela relata isso muitas vezes aqui nas entradas do diário. Outra coisa importante falar sobre esse livro é os cortes, tá? Então, quando Audálio Dantas descobre, né, a Carolina Maria de Jesus, leva, né, recolhe aquele material para ser editado, para ser publicado, ele vê que a fome é muito, muito repetitiva dentro dessas entradas de diário, porque era o que ela mais sofria, né? E todas os anos ali, toda aquela história, ela tinha muitas repetições. Então, o que o jornalista ele resolveu fazer? Ele resolveu cortar muitos trechos. Por isso que a gente tem essas lacunas aí de tempo, que eu expliquei lá para vocês no começo. Ele começa em 1955, termina em 1960, mas ele não tem 200 páginas. Então, ele é um livro que foi bem adaptado, digamos assim. Quando foi feito essas extrações de diário, né? Quando foi reduzido, de certa maneira, houve muitos questionamentos logo após a publicação. Muitos críticos literários questionavam, mas até que ponto Audálio Dantas cortou? Até que ponto essa história é verídica? Até que ponto isso aconteceu? Então isso foi muito questionado, porque o fato da Carolina não ser uma pessoa escolarizada, assim, dentro da escola, né, não ter aquele convívio, muitas pessoas falavam, não, essa história aí não pode ter sido contada por essa mulher, não, porque ela é, sim, uma história de superação, né, ela é uma história de uma guerreira, então a mulher queria ser escritora, e sim, ela é escritora, então muitos duvidavam, né, desse acontecimento. E o Manuel Bandeira, na época que o livro foi lançado, o Manuel Bandeira já era um grande escritor, era crítico literário, e o Manuel Bandeira ele saiu em defesa, né, digamos assim, dessa publicação. Então, o Manuel Bandeira ele falou o seguinte, sobre os recortes que o jornalista fez. Manuel Bandeira falou o seguinte, se essa história é real, inventada, ela é, de qualquer maneira, uma boa história. Mas a linguagem, essa linguagem e esse discurso não pode ser jamais inventado. Então, o Bandeira ele fala sobre isso porque a linguagem que a Carolina Maria de Jesus tem dentro desse livro é uma linguagem singular, é uma linguagem somente dela. Por que a gente fala isso? Essa mistura, né, de linguagem simples com linguagem rebuscada, né? Ao mesmo tempo que a Carolina ela usa palavras muito simples e escritas de maneira ortograficamente erradas, ela escreve palavras muito cultas dentro desse livro, né? Então é muito interessante aí a gente vê essa linguagem dela. Por exemplo,
na ortografia dela existem muitos erros, tá? Por exemplo, educação, ela escreve com I, né? Então é ortograficamente errado. Outra palavra é vizinho, ela escreve com S. Então são erros aí que, claro, o leitor consegue interpretar o que ela está escrevendo, mas mesmo assim são erros gramaticais. E ao mesmo tempo ela usa uma cultura, uma linguagem assim totalmente culta. Tem um trecho em que ela fala o seguinte: a água estava tépida. Tépida, ou seja, a água não estava nem fria nem quente, a água estava morna. Então, de onde vem para uma favelada a palavra tépida? A palavra leito ao invés de cama. Então, essa mistura, né, dos erros ortográficos que ocorriam na escrita dela com essas palavras mais rebuscadas, então isso é uma linguagem singular, considerada uma linguagem própria dela, do que ela estudou ali naqueles livros, do que ela conseguiu se aperfeiçoar e conseguir sozinha mesmo, né, todo esse conhecimento. Além das palavras, né, da linguagem, ela era uma pessoa totalmente entendida sobre muitos assuntos, tá? Ela estava ali numa posição inferior, não teve muita sorte, né? Vivia na situação precária, mas ela sabia o que acontecia ali dentro da favela. Contudo, que acredita-se que a maior intenção ao escrever o Quarto de Despejo foi denunciar essa favela, denunciar o que acontecia ali dentro, né? E como que ela ia denunciar? Chamando a atenção dos políticos, né? Então, dentro desse livro, ela vai citar aqui muitas vezes esses políticos, né? Ela cita Jânio, que na época era o prefeito de São Paulo. Ela vai citar o Juscelino, que na época era o presidente do Brasil. Ela vai citar o governador. Então, ela é uma mulher que sabe que existe uma política, existe aqueles políticos que chegam na favela, que dão uma cesta básica na época que eles querem fazer a politicagem deles, mas depois eles vão embora. E ela sabe que aqueles itens básicos deveriam ser oferecidos todo mês, todo tempo, sempre, não na época da política, né? Então ela é muito entendida, avançada para uma mulher que mora dentro da favela. Ela sabe de tudo o que acontece ao seu redor. Outra questão aqui importante é essa visão, né, da favela, né, essa denúncia social, né? Se hoje já existem poucos projetos, né, pouca ajuda, pouca assistência governamental para as pessoas que vivem na extrema pobreza, na década de 50 isso era muito pior, porque não existia nada, nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de projeto, nenhum tipo de recurso. Então, essa questão de retratar a favela aqui dentro do livro é uma questão de... É como se desse um grito: olha aqui, a gente tá aqui, a gente precisa de uma assistência, a gente precisa de água encanada, a gente precisa de esgoto, a gente não... né? Então isso é a questão de vamos chamar a atenção, vamos denunciar isso aqui. Então é o que ela faz aqui dentro. E é muito bem visto, muito perfeita essa visão dela, porque é uma visão que vem de dentro da favela. Outros escritores já tinham, sim, falado sobre as favelas do Brasil, já tinham denunciado algumas questões sociais, né, da época. Por exemplo, o Aloysio Azevedo. O Aloysio Azevedo, quando ele escreveu O Cortiço, ele falava sobre a visão da favela. O Cortiço era, de certa maneira, uma favela, né? Então, o que se passava dentro do Cortiço era o que se passava dentro daquela favela da época. Mas, porém, a visão que o Aloysio tinha era uma visão de fora. Ele não era favelado, ele não era pobre, ele não viveu na favela. A visão da Carolina é a visão de dentro, né? Outro autor também que fala sobre temas, falava na época sobre temas que a Carolina trata, é o Castro Alves. Castro Alves
Ele falava sobre o racismo, né, sobre, né, a questão do negro, do oprimido, ele falava sobre violência, falava também sobre favela, mas com a mesma visão do Aloysio, a visão de fora, a visão de quem não viveu, que não presenciou tudo aquilo que acontece mesmo dentro da favela. Então, para encerrar aqui, né, uma coisa também importante de falar é a metalinguagem. Então, a Carolina Maria de Jesus, ela sempre falava para todos no cortiço: eu sou escritora, eu sou poeta. Então, dentro desse texto, tem aqui essa metalinguagem, que é falar sobre a escrita, sobre o ser escritora. E por último, né, mas não o mais importante, a gente falar também sobre a grande metáfora, né? O que seria a grande metáfora do quarto de despejo, tá? A gente pode ver esse livro como a cidade de São Paulo, né? A cidade seria a sala de jantar, a sala de estar, onde você recebe a visita, onde é tudo limpo, onde é tudo chique, onde é tudo arrumado, né? A gente só vê coisa boa ali na sala de jantar, na sala de estar. E o que seria o quarto de despejo? O quarto de despejo nada mais é do que a favela, né? Lá fica o pobre, lá fica o favelado, lá fica o que a sociedade quer esconder, o que ninguém quer ter contato, né? Então, essa aqui é a grande metáfora do quarto de despejo, né? Acredito que seria isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a obra, para quem não conhecia nada, que tenha se interessado em ler. Vocês vão ler rápido, é uma obra aí que vocês vão pegar 3, 4 vezes para ler, vocês acabam, ela é rápida, ela é gostosa de ler, vale a pena, e fica aí algumas dicas para quem vai prestar um vestibular agora e vai precisar conhecer a obra, tá? Então, Carolina Maria de Jesus, tá? Uma grande escritora aí da nossa literatura, com o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada.